Amém. Irmãos, glória a Deus. O livro de Jonas, quantos irmãos procuram o livro de Jonas? É bastante livro, né? Os irmãos procurar um pouquinho mais. Quero dizer que Deus, Ele é fiel, irmãos. Livro de Jonas, capítulo 1. Vamos encontrar? Depois de Daniel, vem Joel, vem Amós, Obadias e Jonas. Isso é. É um livro bem pequeno e difícil de encontrar. Chega no livro de Daniel, mais para frente um pouquinho se encontra. Livro de Jonas, capítulo número 1. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, até o versículo 4. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para a cidade de Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Só até, irmãos. Mas deixa a sua Bíblia aberta que a gente vai falar mais um pouquinho de Jonas. Porém, a mensagem inicial é só esses 3 versículos. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Eu coloquei um tema para a mensagem que diz assim: o propósito de Deus na provação. Olha para quem está do teu lado, olha bem firme nos olhos dele e diz: Deus, Ele tem um propósito na provação. Tudo que você está passando, tudo que nós estamos passando, tem um propósito de Deus na nossa vida. Como alguns falam lá fora, que é algo que aconteceu por acaso, eu quero dizer para você que não é. É algo que está na vontade permissiva de Deus. Tudo que acontece na minha e na tua vida, dentro da nossa casa, da nossa família, é algo da vontade permissiva de Deus. Pois a Bíblia, irmãos, ela vai dizer que não cai uma folha de uma árvore que não seja permissão de Deus. Logo nós entendemos que tudo que acontece na nossa vida é a permissão de Deus sobre a nossa vida. Tudo o que acontece, ou o que vai acontecer, ou o que está acontecendo, saiba tão somente que é a vontade permissiva de Deus. Mas o que acontece diante da vontade permissiva de Deus? Deus, Ele cuida. Deus, Ele toma conta. Deus, Ele guarda. Deus, Ele protege. Mas diz a palavra do Senhor também que ensina em meio às circunstâncias.
circunstâncias. E quando Deus, irmãos, Ele começa a ensinar, aí o propósito fica mais doloroso. O propósito fica mais sofrido. Mas saiba de uma coisa tão somente, que é Deus cuidando de você, que é Deus trabalhando diante da tua vida, que é Deus trabalhando diante das circunstâncias, das adversidades, dos momentos que estamos passando. É Deus Ele trabalhando. Deus Ele está trabalhando em tudo na nossa vida. A Bíblia diz que no livro de Reis, segundo Reis, capítulo 14, 25, vai dizer que o profeta Jonas, ainda jovem, morava em um vilarejo no norte de Israel, mais precisamente próximo da cidade dos Beirados, da cidade de Nazaré, propriamente morador da cidade de Gate. Jonas começa ali o seu momento profético em relação à cidade de Israel. Jonas, ainda jovem, da cidade de Gate-Hefã, Jonas, ele começa a falar à cidade de Israel, falar ao profeta, para as quais pessoas iriam começar a fazer a sua ministração. E diz a palavra do Senhor, como nós lemos, que Jonas, agora incumbido de levar a palavra até a cidade de Nínive. Mais um real. E ali Jonas, ele começa a fazer de verdade, de prática, aquilo que Jesus ele tinha falado ao seu coração. Muitas vezes, amados, o Senhor ele nos permite passar por algumas provações, porém com o objetivo de nos aperfeiçoar. Eu quero te dizer nessa manhã que esta provação que você está enfrentando, essa provação que está diante da tua vida, nada mais é que o Senhor te aperfeiçoando. É o Senhor moldando a tua vida. Aleluia. Nada mais é que o Senhor trabalhando em meio às circunstâncias da tua vida. Porque o Senhor ele trabalha, irmãos, da forma que Ele quer na minha e na tua vida. O Senhor ele trabalha da forma e no momento, da forma e no momento que Ele quer trabalhar. Muitas vezes indagamos ao Senhor: será que é para fazer assim? Será que é comigo? Deus, por que está acontecendo comigo? Essas foram as indagações de Jonas também. Jonas, antes de ir para a cidade de Nínive, diz a palavra do Senhor que Jonas ele indaga a Deus se verdadeiramente era para ele ir para aquele lugar, para aquela cidade. E quantas vezes nós indagamos ao Senhor diante daquilo que Deus ele tem falado conosco? Eu quero te dizer que aquilo que Deus ele falou com você, Ele vai fazer. Aleluia. Aquilo que Deus ele tem falado ao teu coração, tenha certeza e convicção de que Deus ele é fiel para fazer. Glória a Deus. Amados, muitas vezes o Senhor ele fala conosco, assim como falou com Jonas, e muitas vezes não damos ouvido sobre aquilo que o Senhor ele tem falado. Quantos aqui já escutaram Deus falar comigo? Quantos aqui já ouviram Deus falar com você? Eu acredito que todos já tenham escutado a voz de Deus, ainda que não tenham aceitado, mas Deus ele tem falado. Deus ele tem falado através dos rádios, da televisão, através de um amigo, através de um parente, dentro da tua casa, no teu trabalho, onde você está. Eu tenho certeza que Deus
vezes, assim como Jonas, nós não damos ouvido sobre aquilo que Deus nos tem falado. Ainda que seja criança, ainda que seja jovem, adolescente ou idoso, Deus lhe fala. Quando criança, claro, mais difícil de entender, mais difícil de aceitar por ser criança, mas adolescente, jovem, adulto, idoso, nós já temos discernimentos para entender que é Deus falando conosco. Nesta manhã, aleluia, Deus ele tem falado com você, aleluia. Desde o início do culto, Deus tem falado. Desde o início do culto, Deus tem mostrado sobre o seu amor sobre as nossas vidas. Aleluia. Nesta manhã, aleluia, eu quero te dizer que não duvide daquilo que Deus tem falado ao teu coração. Não tenha dúvida a respeito daquilo que Deus tem falado com você. Não tenha dúvida daquilo que Deus tem colocado diante da tua vida. Aleluia. Os projetos de Deus, os sonhos de Deus que foi falado aqui pelo diácono Iris, através de José, os sonhos de Deus para a tua vida, eles ainda estão de pé. Aleluia. Mas para tão somente que você crê na vontade permissiva de Deus sobre a tua vida. Não deixe de fazer o que o Senhor já te deu ordem de fazer. O Senhor lhe tinha dado uma ordem a Jonas. Jonas, vai até a cidade de Nínive e clama contra aquela cidade, Jonas. Irmãos, naquele momento, diz a palavra do Senhor, diz os historiadores da Bíblia Sagrada, que a cidade de Nínive, aquela cidade estava bem por um lado e mal por outro lado. A cidade de Nínive estava bem financeiramente. A cidade de Nínive havia sido restabelecida financeiramente através do rei Jeroboão II. Através do rei Jeroboão, a cidade de Nínive havia sido estruturada novamente. Mas diz a Bíblia Sagrada que a partir daquele momento agora ela havia sido reestruturada financeiramente. Diz a Bíblia Sagrada que espiritualmente aquela cidade havia sido destruída, arruinada. Então a parte espiritual daquela cidade estava destruída. A cidade de Nínive, os ninivitas haviam sido corrompidos, estavam adorando a outros deuses, e agora Deus ele levanta o profeta Jonas para ir até aquela cidade. Que eu entendo com isso, irmãos, que aquilo que Deus, aleluia, Ele já te deu uma ordem, faça. Aleluia. A ordem foi dada, Jonas fugiu. Jonas não queria ir para a cidade de Nínive. Se o Senhor ele já te deu a ordem, faça. Diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que quando o Senhor fala, até o vento e o mar lhe obedecem. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia Sagrada. Que quando o meu Deus, o teu Deus, ele fala, até o vento maior que seja, a tempestade maior que seja, ela obedece. Aleluia. Não tenha medo do que vão dizer. Não tenha medo dos teus acusadores. Não tenha medo das pessoas que irão se levantar contra a tua vida. Não tenha medo das circunstâncias que irão acontecer. Simplesmente creia na vontade permissiva de Deus sobre a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Diz a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10 e o 13: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. O versículo 13 diz: olha, porque eu sou, eu, o Senhor teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, eu te ajudo. Aleluia. Em meio às circunstâncias, o Senhor te ajuda. Em meio à dificuldade, em meio à tristeza, em meio ao lamento,
em meio ao choro, o Senhor, Ele nos ajudará. Aleluia! Em todas as circunstâncias da nossa vida, o Senhor, Ele nos ajudará. Louvado seja Deus. Seja corajosa em meio às provações. Sejamos corajosos em meio às tempestades da vida. Sejamos corajosos em meio às palavras que o Senhor tem falado para cada um de nós. Diz a Bíblia Sagrada, no versículo 3, que Jonas, ele foge da presença do Senhor para ir para Tarsis. E Deus, diz a Bíblia Sagrada que Jonas desce à cidade de Jope, onde ele encontra ali um navio que se distanciava, que iria para a cidade de Tarsis. E ali diz a Bíblia que depois de Jonas pagar a passagem, Jonas embarca naquele navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amados, não adianta querer fugir da presença de Deus. Não adianta querer fugir daquilo que Deus já falou para você. Não adianta você querer ir ao contrário daquilo que Deus já tem falado para você. Se Deus já falou algo para você, se Deus tem falado algo para o teu coração, se Deus tem falado algo sobre o teu ministério, não adianta você querer ir para outro lugar, não adianta você querer se distanciar, não adianta você querer parar, não adianta você fugir, porque o Senhor, Ele vai te encontrar. Aleluia! O Senhor, Ele vai te encontrar. Glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez eu quero te dizer, o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para falar algo no teu coração, para dizer para você que aquilo que Ele tem falado com você é para você. Aleluia. Aquilo que Deus Ele tem falado para mim é para mim. Aquilo que Deus Ele tem falado para você é para você. Não é para o teu namorado, não é para o teu noivo, não é para a tua noiva, não é para a tua esposa, não é para o teu esposo, não é para o casal, é para você. Aleluia. Porque Deus Ele tem um propósito para cada um de nós. E aquilo que Deus Ele tem falado para você, receba que é para você. Aquilo que Deus Ele tem colocado nas tuas mãos, é para você. Aquilo que Deus tem falado ao teu coração, dentro da tua casa, da tua família, é para você e para a tua família. Deus, Ele faz como Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Não seja como Jonas. Não fuja diante do que Deus Ele tem preparado para a tua vida. Você sabe o que Deus tem com você. Você sabe o chamado de Deus para a tua vida. Você sabe o propósito de Deus para a tua vida. Deus Ele não te tirou da terra do Egito, da servidão, da escravidão do pecado, porque Ele não tem algo sobre a tua vida. Não, Ele tem. Senão Deus Ele já te deixaria lá. Mas Deus Ele te tirou daquele lugar porque Ele tem um propósito contigo. Deus Ele te trouxe daquele lugar porque Ele tem algo sobre a tua vida. Deus Ele te escolheu. O Senhor te tirou do Egito, da terra de escravidão, da lamaçal do pecado. Te deu novas vestes. Te deu um novo canto. Aleluia. É porque Ele tem algo sobre a tua vida. A história de vida foi escrita pelo próprio Deus. A tua história foi escrita e será escrita pelo Senhor. Aleluia. A história de vida de Jonas estava apenas começando. Jonas, ainda jovem, começa a profetizar na cidade de Israel.
como está escrito lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 14. Mas só no livro de Jonas, após alguns anos passados, começa Deus agora a escrever a história de Jonas. Eu quero dizer para você que Deus ele tem escrito a tua história dia após dia. Dia após dia. O Senhor ele tem escrito a tua história. E a tua história está sendo escrita pelo Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. Não adianta você querer fugir da presença do Senhor. Não adianta você não querer aceitar os passos, a promessa, a palavra, a qual o Senhor ele já decretou sobre a tua vida. Não adianta você querer fugir disso, porque aonde você for, o Senhor ele vai falar para você. Aonde você for, o Senhor ele vai levantar alguém para falar o teu coração. Para onde você for, aonde você chegar, Deus ele vai levantar alguém para falar com você, para mostrar para você que Ele é contigo. Aleluia. Louvado seja Deus. Confie tão somente no que Deus tem falado para você. Tome posse verdadeiramente do que Deus tem falado para você e faça aquilo que Deus falou. Diz a Bíblia Sagrada, no livro de Atos, capítulo 7, versículo 34: vê com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouve o seu gemido e desci para libertar-os. Confie no Deus que tem falado com você. Confie no Deus que tem te mostrado que verdadeiramente Ele é Deus na tua vida. Diz a Bíblia Sagrada, mais adiante, que agora Jonas, dentro daquele navio, o Senhor lhe permite que aconteça um grande vendaval. E o povo daquele navio, os marinheiros, as pessoas que estavam ali, começam agora a perecer diante da dificuldade. Diz a Bíblia Sagrada que aquele povo, aqueles mestres, o mestre do navio, junto com os marinheiros, eles vão até o porão, e quando eles chegam no porão daquele navio, está Jonas adormecido, dormindo no sono. E aquele povo acorda Jonas, e eles dizem a Jonas: olha, levanta-te, faz a tua prece ao teu Deus, para que se Ele realmente for Deus, Ele atenda. Mas se você olhar a palavra do Senhor, o Deus a qual eles falam aqui, eles pedem para que Jonas venha a falar, não é o Deus Todo-Poderoso, porque a palavra do Senhor, ela nos mostra que o Deus que eles falam aqui é o Deus com D minúsculo, não é o Deus maior, porque o nosso Deus é o Deus com D maiúsculo, é o Deus maior, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Rafá, é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. E diz a palavra do Senhor que mais adiante, que agora Jonas acordado do sono, diz a palavra do Senhor no versículo 17 do capítulo 1, que deparou ao Senhor um grande peixe para que ele tragasse Jonas. E Jonas, lançado no mar, Jonas passa a ser agora engolido por aquele peixe. E diz a Bíblia Sagrada que Jonas passa 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe. No capítulo 2, diz a palavra do Senhor que agora Jonas, ele começa a orar ao Senhor dentro do ventre daquele peixe. O que é que eu aprendo com isso, irmãos? Que muitas vezes em meio à dificuldade é que nós oramos. Muitas vezes em meio à turbulência, em meio à adversidade, é que nós colocamos nosso joelho no chão e nos lembramos do Senhor. E o Senhor nesta manhã Ele manda te dizer: olha, meu filho, minha filha, lembra de mim todos os dias da tua vida. Não lembra só de mim nos momentos de dificuldade. Não lembra só de mim quando estás passando por momentos de tristeza, por adversidade dentro da tua casa. Não, mas lembra de mim todos os dias quando te levantar
atividades, todos os dias, quando tiver vontade para ir ao trabalho, todos os dias, quando tiver vontade para sair de casa, para a faculdade, para onde quer que seja, mas lembra de mim. Aleluia. Porque todos os dias estou eu cuidando da tua vida, todos os dias estou eu zelando para cumprir o propósito dele na tua vida, todos os dias estou eu trabalhando para que o Senhor ele te deve e ele te traga. Aleluia. Diz a Bíblia Sagrada que Jonas, dentro daquele grande peixe, ele ora ao Senhor. E a Bíblia Sagrada vai dizer no versículo 10: falou, pois, o Senhor ao peixe. E o Senhor deu ordem àquele peixe. E aquele peixe agora vomita Jonas sobre a terra. A Bíblia não relata tudo, irmãos. Mas creio eu a dificuldade que Jonas estava enfrentando dentro daquele grande peito, daquele peixe. Para pensar um pouco, imagina você agora sendo tragado, engolido pelo grande peixe, por algo muito grande, onde está só você dentro daquele lugar, e não tem nada, não tem terra, não tem pessoas, não tem ninguém, é você só, você está sozinha, sozinho. Você passa 3 dias e 3 noites naquele lugar, mas aí você começa a orar ao Senhor. Você começa a lembrar que existe um Deus Todo-Poderoso que diz que sobre a minha vida e sobre a tua vida há uma promessa. E aí você começa a lembrar do Deus Todo-Poderoso que te tirou da terra do Egito, te deu um novo nome, te deu uma nova veste. E aí você começa a orar ao Senhor agora. E no momento que você começa a orar, o Senhor ele te tira daquele lugar e te coloca sobre a terra. É lindo, irmãos, trabalhar em Deus. O trabalhar de Deus ele é lindo na nossa vida, é maravilhoso. E ali Jonas, diz a palavra do Senhor que ali Jonas agora é colocado naquela terra. Porém, mais uma vez, foi preciso o Senhor falar com Jonas. Diz a Bíblia Sagrada no capítulo de número 2, no primeiro versículo, que veio o Senhor, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas dizendo: dispõe de Jonas, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra aquela cidade. Mais uma vez, o Senhor, ele fala com Jonas. Eu quero dizer para você, mais uma vez o Senhor está falando contigo. Mais uma vez, o Senhor está te dando a oportunidade de ouvir a voz dele dizendo: olha, meu filho, minha filha, eu sou contigo, eu tenho um propósito na tua vida, eu quero realizar um milagre na tua vida. Mais uma vez, o Senhor, ele está falando com você. Aleluia. Mais uma vez, o Senhor está falando contigo. Aleluia. Mais uma vez, o Senhor está te dando a oportunidade de você lembrar que Ele tem um propósito dele na tua vida. E Deus ele fala com Jonas mais uma vez. E diz a palavra do Senhor que ali levanta-se Jonas e ele vai até a cidade de Nínive. E diz a Escritura Sagrada que naquele momento Jonas começa a percorrer a cidade de Nínive durante 40 dias. Igual Moisés, passou 40 dias e 40 noites percorrendo aquela cidade junto com o povo. Assim foi Jonas. Jonas passa a percorrer a cidade de Nínive, proclamando por onde ele passava 40 dias, falando da misericórdia de Deus. Porém, vai dizer a Bíblia Sagrada que aquela cidade ainda era subvertida, aquela cidade ainda estava contaminada, aquela cidade ainda não havia sido desprendida, ainda não havia sido obediente à palavra de Deus. Porém, em determinado momento, quando Jonas conclui, durante aqueles 40 dias, andando sobre aquela cidade, vai dizer a palavra do Senhor, que Deus, ele começa a mover o Espírito Santo dele sobre aquele lugar. E agora o rei, ele faz um decreto, e ele começa a proclamar e divulgar adiante da cidade de Nínive, por mandado do rei, dos seus sucessores, que todos aqueles que estivessem ali, naquela
começam a proclamar, eles começam a se vestir de pano de saco, diz a palavra do Senhor, e eles começam a falar, e diz a palavra do Senhor que ali começam a se converterem novamente aos caminhos do Senhor. Para encurtar a história, irmãos, que nós vamos passar da hora, diz a Bíblia Sagrada que Jonas agora, ele começa a percorrer aquela cidade, e o povo começa a dar ouvidos àquilo que Jonas está pregando, e diz a Bíblia Sagrada que agora o povo, eles começam a se converter àquilo diante da palavra de Jonas. O que eu quero dizer nesta manhã, que muitas pessoas irão ouvir da tua voz, irão ouvir da tua boca, irão se converter aos caminhos do Senhor, a partir do momento que você começar a pregar, a partir do momento que você começar a proclamar o Evangelho do Senhor dentro da tua casa. As pessoas irão ouvir, os teus filhos irão ouvir, o teu esposo irá ouvir, a tua esposa irá ouvir, e eles irão começarem a se entregar ao Senhor, o teu Deus Todo-Poderoso. A partir do momento que você se levantar dentro da tua casa, assim como Jonas se levantou para a cidade de Nínive, pessoas irão ouvir a tua voz dentro da tua casa e irão se converter ao Senhor, porque você tem proclamado o Evangelho dele dentro da tua casa. Deixa eu dizer algo para você. Aleluia. Não desista da sua família. Aleluia. Não desista dos seus parentes. Ainda que os seus filhos tiveram conhecimento da palavra de Deus um dia atrás, e hoje não estão mais ouvindo a voz do Senhor como era para ouvir, não são mais praticantes da palavra do Senhor. Eu quero dizer para você, não desista, porque há um Deus sobre a tua vida, e Ele vai cumprir o que Ele tem falado para você. Aleluia. A tua família ela vai entrar por essas portas novamente, clamando ao Senhor e dizendo que quer o teu Deus, assim como Ele recebeu. Aleluia. Não desista dos seus parentes, ainda que alguns olhem e digam: olha, ele não passa de um bebarrão, olha, ele não passa de uma pessoa má, olha, ele não passa disso e daquilo. Não desista. É mentira de Satanás, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que levantou e sobre a tua vida há uma autoridade de Deus. Glória a Deus. Jonas queria fugir da cidade de Nínive, irmãos, porque a cidade estava corrompida. Mas sobre a vida de Jonas havia um Deus Todo-Poderoso que nunca perdeu uma batalha. E eu quero dizer para você, sobre a minha vida, sobre a tua vida, há um Deus que nunca perdeu uma batalha e não vai perder. Aleluia. Se for da vontade dele, ele leva. Mas se for da vontade dele, ele restitui. Se for da vontade de Deus, Deus ele abre a cova, mas ele fecha a cova. Se for da vontade de Deus, ele abre o mar e nós passamos de pés enxutos. Se for da vontade de Deus, Deus ele faz o milagre acontecer aonde achavam que era impossível acontecer. Deus ele faz o possível acontecer, o impossível. Mas nós só vamos saber, sabe quando? Quando não desistimos daquilo que Deus ele tem para a nossa vida. Nós só vamos saber quando nós não desistimos daquilo que Deus ele tem para a nossa vida. As horas já se passaram. Misericórdia de Jesus. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35 diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Confie não somente no Senhor. Tenha plena convicção de que uma vez você confiando no Senhor, o Senhor ele vai retribuir também com a sua vida. O Senhor ele vai fazer grandes coisas acontecer. Porque a vontade dele é essa, irmãos. É que a nossa vida, nossos filhos, nossos parentes, nossos familiares estejam juntos conosco, aleluia, para entrar na cidade santa, na rua celestial, para entrar nas ruas de ouro e de cristal, para recebermos uma coroa de vitória, aonde o Senhor ele tem preparado para nós. O salmista lá no Salmo 125, bastante conhecido, ele diz que aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião. Sabe o que o monte de Sião faz? Ele não se abala. Aleluia. Mas ele permanece firme para sempre. Aleluia. Não se abala em meio às dificuldades da vida.
Não tenha medo diante da circunstância da vida. Não tenha medo dos problemas, não. Não tenha medo da adversidade, da luta, do sofrimento, não. Não tenha medo, não. Deus, Ele não vai permitir que sejamos abalados. Aleluia. Entristecidos sim, mas não desamparados. Angustiados sim, mas não destruídos. Aleluia. Perplexos sim, mas não destruídos. Não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra ela tem uma recompensa. Glória. Louvado seja Deus. A confiança, irmãos, em Deus, ela pode mudar a maneira que enfrentamos as situações. A maneira com que você confia em Deus é que vai dizer que verdadeiramente você confia ou não. É tanta luta, é tanto problema, é tanta dificuldade, é tanta coisa que sobrevive sobre as nossas vidas. Mas eu quero dizer para você que a confiança em Deus, ela muda a maneira a qual nós iremos enfrentar tudo isso. Se você verdadeiramente confia no Senhor, se você verdadeiramente tem confiado no Deus que você serve, aleluia, não desista daquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Não, para os meus, não desista. Continua, sabe o quê? Assim como Jonas fez, orando. Continua buscando. Continua na presença do Senhor, orando, porque o dia vai chegar, aleluia, a hora vai chegar em que verdadeiramente os adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade, e aqueles que são do Senhor, eles irão novamente entender e escutar a voz do Senhor, seu Deus. Aleluia. Deixa eu te dizer algo que Deus tem falado no meu coração. Não atire os sonhos de Deus para a tua vida. Você pode me perguntar: como é que eu tenho adiado os sonhos de Deus para a minha vida? Quando você desiste das promessas de Deus para a tua vida. Quando você desiste daquilo que Deus tem falado para você. Aquilo que Deus tem falado para você faz com que você seja abençoado. Mas nós, muitas vezes, adiamos aquilo que Deus tem para a nossa vida, quando nós não damos credibilidade àquilo que Deus falou. Porque muitas vezes achamos que é só para o gratuito, achamos que é só para criança, achamos que é só para o adolescente, achamos que é para o idoso, para o ancião. Não, é para cada um de nós, porque nós somos filhos do Deus Altíssimo, filhos do Deus Pai Todo-Poderoso. Sobre a nossa vida diz a palavra do Senhor que há uma promessa. Aleluia. Louvado seja Deus. As horas já se passaram. Misericórdia, Jesus. Não seja como Jonas. Não fuja do que Deus tem falado para você. Para encerrar, diz a palavra do Senhor que Jonas agora ele obedece à voz de Deus. E Jonas começa a pregar, a ministrar o povo de Nínive, e os ninivitas começam a entender, começam a obedecer à voz de Deus, começam a entender o propósito que Deus ele tinha na vida deles, e ali eles começam agora a se levantar em agradecimento, e começam a glorificar ao Deus de Jonas. Mais na frente, no capítulo 4, a gente vai ver que Jonas ele fica descontente, ele fica descontente. Jonas ele se entristece, pois Deus havia falado algo para Jonas, e no meio do caminho Deus ele desfaz aquilo que ele tinha falado. Deus ele tinha dito para Jonas que iria destruir todos aqueles da cidade de Nínive, mas no meio do caminho, a Deus ver o arrependimento do povo, Deus ele disse para Jonas: olha, estou eu restituindo a vida.
a vida de cada um novamente. E Jonas fica triste, irmãos, com aquilo. Porém, mais à frente, diz a Bíblia Sagrada, que Deus ele fala com Jonas novamente, e Jonas entende, sabe o que? Que a misericórdia, ela é de Deus, não é do homem. A misericórdia, ela é de Deus, não é do homem. Porque se fosse do homem, o homem teria destruído tudo aquilo. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, ele diz: olha, eu vou abençoar, eu vou restituir, eu vou transformar, eu vou fazer mudança novamente, eu vou fazer com que o povo novamente ele dobre o seu joelho diante da minha presença e comece a me glorificar. Eu vou fazer com que o povo entenda que a história deles está escrita pelo Deus Todo-Poderoso, e a partir daquele momento o povo de Nínive começa a se levantar, começa a entender que sobre a sua vida havia um Deus que era maior do que aquele Deus a qual eles estavam adorando no início da caminhada. E ali Deus lhe levanta aquele povo. Ele restitui novamente a cidade de Nínive. E a cidade de Nínive começa agora, espiritualmente, a ser grande naquele lugar. Deus, quando você entender, trabalhar com Deus na tua vida, o propósito que Ele tem sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus parentes, e você se levantar daquilo que Deus ele tem para você, porque cada um de nós aqui temos um chamado, irmãos. Eu quero que você entenda isso. Deus ele não te chamou para você ficar ali sentado no banco, simplesmente ouvindo a minha voz horrível falar. Não. Mas Deus ele te chamou porque Ele tem um propósito sobre a tua vida. Você sabe qual é o propósito. Você tem conhecimento do que Deus ele tem para você. Você sabe o que Deus ele tem contigo. Você sabe os sonhos que Deus tem sonhado para você. Você tem sonhado os sonhos dele para você. Então te levanta. Busca. Ora. Porque vai chegar e vai acontecer.